Boa noite, meus amigos do TH Mais SBT. Estamos chegando com mais um TH Mais Cidade. Sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, um bate-papo gostoso aqui por este canal feliz, diferente agora sob a gestão de Chaim Zayer. E nós estamos cada vez mais fortes no oeste e noroeste paulista, região de Araçatuba, Presidente Prudente e também São José do Rio Preto. Então o que é que a gente faz com o TH Mais Cidade? A gente passeia por esses municípios, sempre trazendo informação e batendo um papo com quem? Com quem é o gestor, com quem tem a bucha nas mãos, quem é que tem o desafio, a cobrança sempre da sua população. Hoje nós estamos recebendo o prefeito da cidade de Castilho, Paulo Boaventura. Paulo, boa noite. É um prazer te receber aqui. Boa noite, Marco. É um prazer participar do programa TH Mais Cidades, muito importante a gente ter esse espaço, né, de falar dos problemas da nossa cidade, das soluções, da governança, né, que hoje em dia não está fácil para os prefeitos. Então, agradeço a oportunidade, o espaço criado por você, Marquinho, para a gente poder dialogar e falar do meu município, né? Vender o meu peixe aqui como município. Peixe lá é o que não falta, né? Sim, exatamente. Nós temos a felicidade de estar encravado numa região muito promissora, né? Estamos ali ao lado de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, é divisa de município. E a gente tem uma região muito banhada com rios, né? Que são o rio Tietê, depois o rio Paraná e o rio Aguapeí. E temos aí o Parque Aguapeí, a grande usina hidroelétrica Souza Dias, que é a usina de Jupiá, né, que gera energia para todo o estado de São Paulo, e também essa extensão muito grande de rios que proporciona, né, a diversão, o entretenimento nos finais de semana. Né? Turismo que é o assunto do momento. Ô Paulo, eu pesquisando pela internet, sim, teve alguns canais que disseram para mim que Castilho era estância turística. Aí eu chegando aqui na TV, conversei com meu amigo Rodolfo Pardini, que te falou, ele falou, não, o prefeito disse que não é nem de interesse turístico. Como não? O que está faltando? Infelizmente faltou um pouco de agilidade dos gestores anteriores de fazer o trabalho bem feito para mostrar realmente para o governo do estado, Secretaria de Turismo, que Castilho tem todo esse potencial. Então, infelizmente, nós perdemos aquele momento onde existiu bastante município de instâncias turísticas. Depois perdemos a oportunidade de ser município de interesse turístico e agora a gente, né, no mandato passado, fiz todo o trabalho de resgatar todo esse estudo de viabilidade de ser um município de interesse turístico. Já fomos aprovados na Secretaria de Turismo, né, como prioridades e já enviamos para a Assembleia, está lá para ser analisado, para que em curto espaço de tempo, até semana que vem, vai ter uma audiência lá na Alesp, para discutir a agilidade para que se escolha novos municípios de interesse turístico. E Castilho, tenho certeza que vai conquistar dessa vez o título de município de interesse turístico. Com certeza, não é possível uma cidade que tem toda essa imensidão de águas, exatamente, né? Rio Paraná, o rio Tietê anda 1.100 quilômetros e deságua no Paranazão, lá e tudo mais. Bom, você conhece bem a prefeitura lá. Você Sim. foi vice-prefeito de 2012 e 2016. Certo. Não conseguiram se reeleger. Certo. Foi isso? Foi isso. Depois você ganha e agora se reelegeu. Com certeza. Qual é o seu grande desafio, além de fazer de Castilho uma instância turística? Então, o desafio, o nosso município é um município onde, assim, por muito tempo, as políticas públicas não ficaram implantadas, né, com determinação. Então, o desafio do primeiro mandato foi justamente criar esse canal de desenvolvimento, de acolhimento das necessidades da população, de colocar Castilho realmente num cenário favorável, onde a gente pudesse promover a nossa cidade e a população. Então, a gente fica assim meio... Três Lagoas, a cidade que mais cresce no Brasil, Andradina é o nosso primeiro grande centro do estado de São Paulo, e a gente fica meio encurralado ali, mas graças a Deus nós somos um município onde as possibilidades de negócio é muito aparente, né? Que são o 33º município do estado de São Paulo em extensão territorial. Isso possibilita que a agroindústria, a agropecuária desenvolva bastante. Nós temos uma usina de álcool, que é o Grupo Virálcool, que está lá gerando oportunidades de emprego, levando o nome de Castilho com exportações de açúcar.
Nós temos a usina hidrelétrica, como falei. A gente tem hoje, até então, a maior usina fotovoltaica do estado de São Paulo, está lá no meu município também. E agora, graças a Deus, a gente está recebendo um investimento do grupo Cutrale, que é o plantio de laranja, né? Então, vendo essas possibilidades, esse grupo viu que ali tem terras férteis e que tem água. Então, vai ser um plantio totalmente irrigado. Creio que os empresários viram essas possibilidades, então eu tenho certeza que vai gerar muitos negócios para Castilho. Enfim, um comércio, nós temos um comércio forte, né? Um comércio relacionado ao turismo também. Então, possibilidade tem muito grande. E esse é o desafio do prefeito, né? De colocar Castilho na rota do desenvolvimento, a promover a sua cidade e as suas pessoas. Você me fala de tanto investimento, que é a Cutrale, que é a usina e tal. Você tem problema de arrecadação ou está tranquilo? A nossa arrecadação, embora muitas pessoas acham que a cidade, por conta de tudo isso que eu disse, tem uma arrecadação razoavelmente boa, mas não foge do padrão das outras cidades circunvizinhas também, né? Tá. Então, assim, a gente tem, por conta dessa extensão territorial do nosso município, são 13 assentamentos rurais, de uma margem ao outro é quase 80 quilômetros. Então, você pensa bem, a gente levar saúde, levar atendimento à população dentro desses assentamentos, em torno de 1.400 famílias que a gente tem assentado, né? Então, ambulância, atendimento médico, tudo isso tem um custo. A educação também, de buscar essas crianças. Então, a gente tem uma arrecadação favorável, mas, ao mesmo tempo, também a gente tem que investir bastante para acolher bem as necessidades da população. Marcos. Tá, você fala de saúde, ter que levar saúde. E não tem como a gente conversar com o gestor público e não falar de saúde e educação. E eu te pergunto como é que anda a saúde lá na cidade de Castilho. Então, veja bem, a gente, como todo prefeito, a prioridade de um prefeito é justamente cuidar da cidade, educação e saúde, né? A saúde, ela acaba, por sermos a última cidade aqui da rodovia Marechal Rondon, a gente acaba tendo que buscar os atendimentos de alta complexidade nas regiões distantes, por exemplo, Castilho, Araçatuba, Rio Preto, Mirandópolis, Andradina também faz alguns atendimentos nas baixas complexidades. Enfim, tudo isso gera um custo adicional para atender as demandas da população, né? E a prefeitura acaba sendo, né, o grande fomentador de todo esse processo, né? Então, as pessoas buscam a prefeitura para transportar. Então, o investimento é muito grande por conta de toda essa dificuldade de tamanho do município, né? Da dependência das pessoas do poder público para fazer os encaminhamentos. Então, a gente se vira nos 30 lá. São 5 unidades de saúde descentralizadas, UBSs, né? E agora conquistei mais uma do governo federal também, UBS Porte 2, já está aí com 70% já construído, eu creio que mais uns 90, 120 dias nós vamos estar entregando mais essa unidade. Conseguimos aqui, com relação à educação, os nossos índices estão muito bons e a gente conseguiu agora, do governo federal, já estou licitando no dia 24 agora, mais uma escola de tempo integral de 9 salas, recurso do governo federal. A população de Castilho, ela está em 20 mil? 20 mil e alguma coisa oficial, né? Mas a gente bem sabe que a gente tem toda uma região todos uns moradores em torno do rio, que muitas vezes é muito migratório, né? Então, às vezes o censo não consegue medir, mas a gente acha, segundo estimativas da gente, em torno de 24 mil habitantes, 25 mil habitantes, né, aproximadamente. Migratório ou não, se ficar doente é atendido lá, né? Exatamente. Você falou das UBSs, essas UBSs tem alguma que trabalha 24 horas ou você tem um pronto-socorro 24 horas? Nós temos o pronto-socorro municipal 24 horas, que também é um hospital de pequeno porte. Ah, tá. E que a gente, baixa complexidade. Baixa complexidade, que, Marcos, é bom falar isso, né? A gente tem um hospital até de ótima qualidade, né? Certo. Muito excelente. E ficou parado por 14 anos o centro cirúrgico. E nós, no mandato passado, conseguimos retomar esse processo cirúrgico. E a gente fez o cadastro junto ao SUS e nós estamos credenciados hoje
para fazer cirurgias de baixa complexidade. Hérnia, vesícula, varizes e algumas coisas mais. Mas aí cadastrados pelo SUS, e a manutenção desse hospital de pequeno porte é do município ou você consegue já receber recurso federal e estadual? A gente recebe recurso estadual e federal, mas a grande somatória dos recursos dentro é municipal. A gente investe aproximadamente R$650 mil mensais para dar um pronto atendimento para a população 24 horas. Né? 650 mil só lá no hospital? Só no hospital. O que não é fácil, né? Não é fácil. Hoje você estima que o seu orçamento destina quanto somente para a saúde do município? Mais de R$10 milhões. Né? Tá, isso representa quanto do seu orçamento? Na realidade, assim, é em torno da saúde como um todo, né? A gente investe mais de 32% com a saúde, né? Da arrecadação. Tá. Existe muita fila para cirurgias eletivas que depende do Estado? Olha, existia, né? Hoje essas cirurgias de baixa complexidade a gente avançou bastante, porque hoje Castilho é referência, né, até para a microrregião ali de Andradina, Guaraçaí, Nova Independência, Itapura, estão fazendo cirurgias de baixa complexidade em Castilho pelo SUS. É em Castilho? Em Castilho. Que bom. Né? Que bom. E agora o que pesa muito com os programas do governo do Estado, que é o SUS Paulista, tabela SUS Paulista, avançou bastante, mas ainda tem as questões das cirurgias cardíacas, das cirurgias ortopédicas, né? Tudo isso ainda é muito difícil ainda, né? Porque não avançou muito. Mas assim, das outras cirurgias de baixa complexidade, a gente avançou bastante, muito mesmo. E como é que você avalia o trabalho do governador Tarcísio nessa questão específica da saúde? A gente viu um avanço muito bom com relação a essa tabela SUS Paulista, que possibilitou, né, uma maior remuneração, porque antes da tabela SUS Paulista, a gente que bancava todas essas pequenas cirurgias no nosso hospital lá, através de um consórcio que nós temos que chama Ciensp. Certo. Então, tudo isso era... É o mesmo lá de Murutinga? É o mesmo de Murutinga, que o Cristiano é presidente. Gente boa, cara. Eu sou vice-presidente do consórcio. Olha só. Mas quando veio a tabela SUS Paulista, aí deu uma desafogada para nós, né, no sentido de que agora é tudo via SUS. Né? É tudo via SUS. E esse consórcio, você atende mais pelo consórcio ou mais com recurso do Estado e da União? Então, o consórcio ele é o grande parceiro do município no sentido de possibilitar a oferta de serviços, né? De exames, né, laboratoriais, ultrassonografia, ressonância. Então, a gente acaba usando muito o Ciensp e Ciensp, com recursos próprios, acaba... tirando a fila de espera por exames que às vezes demorava anos, né? Maravilha, maravilha. E torcer, né, para que vamos viver aí um ano eleitoral, tem esse hospital de Birigui, foi cancelada a licitação, vamos torcer aí para que as coisas possam ser de fato resolvidas. Sim. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos no TH Mais Cidade, hoje recebendo o prefeito da cidade de Castilho, Paulo Boaventura. Nós voltamos já já. Nós estamos de volta com o TH Mais Cidade pelo TH Mais SBT. Hoje recebendo Paulo Boaventura, prefeito da cidade, que eu achei que fosse estância turística, mas não é ainda. Merece ser, porque tem uma abundância lá em água e, enfim, uma perspectiva de turismo muito boa, que é a cidade de Castilho. Ô Paulo, em uma cidade de 20 mil habitantes, rapaz, eu estava olhando lá, você teve 4 adversários na eleição. O Johnny Buzacheiro, é isso? Sim, Johnny Buzacheiro. Fátima Nascimento, Lourival do MST e o Toninho Marinho do DC. O Lourival do MST é do PT e a Fátima tal. Por que tanta gente quer comandar essa cidade? Na realidade, assim, o processo de reeleição é muito complicado, porque não é fácil, né? Certo. Então, assim... 2 ex-prefeitos que inclusive eles participaram, eles não participaram da reeleição deles, eles não foram para a reeleição. Tanto o Johnny como a Fátima abdicaram do direito de participar do processo da reeleição. Por quê? Mas, estavam cansados, provavelmente, né? E aí eu até disputei a eleição, porque eu era vice-prefeito do Johnny aí, né? E aí eu disputei com a Fátima, que foi a candidata. Ela venceu a eleição. Mas eu tive uma votação expressiva naquela eleição de 2016.
Aí isso me credenciou para que eu pudesse ser candidato em 2020, né? E aí eu fui para a eleição em 2020, né? Ganhei a eleição do Johnny, né? A Fátima não participou. E mais um outro candidato. Então foram 3 candidatos, né, comigo. Tá. E eu venci a eleição com a votação mais expressiva da cidade naquele momento, né? E aí depois fiz os 4 anos de mandato, graças a Deus fizemos uma boa gestão, quase 2 anos de pandemia, não foi fácil aquele momento para a gente, mas a gente recebeu muito apoio do governo do estado de São Paulo naquele momento e a gente implementou diversas políticas de governo do estado de São Paulo, mas também políticas de governo no município, né? Então a gente deu satisfazer o anseio que a população esperava de um prefeito eleito. E eu sou filho dessa terra, né, de Castilho. Estou com 64 anos, nasci ali. Então, agricultor? Agricultor. Agricultor. Morei no sítio até 25 anos, sou casado com a professora Edileuza, aposentada, e tenho 3 filhos, né? Certo. 2 filhas, um está morando no céu com Deus. Mas assim, tudo isso é uma motivação porque você é castilense, né? Então você tem que dar resposta para a sua comunidade. E aí nessa eleição tivemos a participação então de 5 candidatos, né? Que foram 2 ex-prefeitos. Uma briga lascada. Foi, é uma briga, uma briga todos, boa. Assim, esses 2 grupos que tiveram mais votação já tiveram 3 mandatos, né? Então eles estavam em busca do 4º e eu estava ali no meio, né? Foi muito difícil, não foi fácil o processo eleitoral, mas a gente tinha segurança de que o trabalho realizado nos potencializava e nos credenciava para que a gente pudesse concluir um mandato, um legado enquanto prefeito da minha querida cidade de Castilho, né? Tá, foi eleito pelo PP. E depois que termina a eleição, como é que ficam lá PSDB, União, PT e DC? Apoiam a sua gestão ou fica lá nas redes sociais te infernizando? Alguém fica na internet, sim, sempre vai ter, né? Isso é normal, né? E o prefeito, ele precisa ter oposição também para norteando a sua caminhada, né? Que a gente tem um norte, né? Mas de repente a gente precisa, né, de ter, não é bem assim e tal, né? Então, isso é muito salutar. Então, a gente, agora nesse mandato, a gente vem para consolidar as políticas que a gente implementou num primeiro mandato, né? Confesso que não é fácil, porque é um outro mandato, né? E é uma outra expectativa. Então, a gente está trabalhando para consolidar o desenvolvimento da minha cidade, para melhorar e dar eficiência para a saúde, para a educação, infraestrutura, meio ambiente, turismo, né? Então, a gente está engajado nesse projeto de consolidar o desenvolvimento da minha cidade. Tá, a questão da Câmara, lá tem 11 vereadores. Sim. Você tem maioria, você tem oposição, como é que você trabalha com o Legislativo? Então, por ser uma cidade pequena, assim, eu tive a felicidade de eleger 8 vereadores na minha base. Tá sossegado. 11, Só do meu partido PP consegui eleger 4 vereadores, né? Sossegado, hein? E hoje a gente, assim, praticamente não tem oposição, né? Porque a gente dialoga, né? Eu acho que o diálogo é o caminho para a gente dar tranquilidade para o cidadão que votou na gente, para as pessoas que confiou na gente, para aquelas também que não votaram, né? De que a cidade está sendo bem conduzida tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo, né? Lá em Castilho, vocês já trabalham com emenda impositiva ou não? Sim, sempre aparece, né? Deu uma dificuldade agora, né? A emenda PIX, né? Essa os prefeitos gostam que é mais rápido, né? Mas a gente tem feito um trabalho junto aos deputados, né? De todos os partidos políticos, né? Da minha base também. E a gente tem recebido emenda. Não, mas eu falo no município. Certo. O município existe emenda impositiva onde o vereador faz a indicação e você é obrigado a cumprir? Muito praxe, embora exista já tem a legislação. Tem legislação, mas é tudo assim muito próximo, né? Então não tem essa... Consegue conversar bem, consegue conversar bem. Em um município que tem tanta água, né? Lá tem problema de desabastecimento ou não? Não, a minha cidade não. Mesmo porque o sistema de água e esgoto da minha cidade já foi privatizado há mais de 13 anos Sabesp? atrás. É a parceria de Sabesp com a Iguá, né? Mas a Sabesp também tem parceria lá. E saneamento, como é que está? Também está tranquilo. Tá, então você tem uma infraestrutura muito boa para alavancar mesmo o turismo. Sim. Hoje, o turismo, falando dele na realidade, a cidade está com uma estrutura forte para atender os turistas? Sim, a necessidade básica para atender o turista a gente tem, né? Que
questão de asfalto, questão de acolhimento na saúde, enfim, o entretenimento ali, né, os restaurantes, o Castilho está preparado. E esse desenvolvimento ele é natural, né, que são muitos e muitos anos, e vários ranchos e pousadas, né, que atende as pessoas que vêm de regiões distantes, né? Então, assim, Castilho é uma cidade preparada mesmo, né? Preparada para receber. Embora a população não perceba, mas vai muita gente, os finais de semana, prolongado. Todos os finais de semana, Castilho é muita gente que chega lá. E isso às margens do Paranazão? Do Paranazão, tá. Do Tietê. A gente tem um bairro descentralizado, chama Yacht Clube Urubupungá, que a gente fez investimento em asfalto, galeria, né? Está desenvolvendo bastante, né? Então é um município muito grande. Tá certo, então. As empresas que fornecem água para a população, elas captam essa água de algum desses rios? Subsolo. Subsolo. Então não é diretamente dos rios. Muita água a nossa região tem no subsolo. O Guarani está ali jorrando água. Ah, que maravilha, que maravilha. E a sua relação com o Mato Grosso do Sul? Acredito que venha gente de lá para cá para trabalhar e vai gente daqui para lá. Como é que é essa relação com o outro estado? Então, nós estamos muito próximos, né, do Mato Grosso do Sul, então é apenas 25 quilômetros. Então, relação administrativa política é muito pouco, porque é outro estado, né? Mas a população de Castilho, ela é muito servida com as indústrias que existem em Três Lagoas, que são as papeleiras, né? Três Lagoas tem várias indústrias de celulose que acaba absorvendo essa mão de obra de Castilho, especializada ou não especializada, né? Então, assim, é muita gente que vai trabalhar em Três Lagoas, né? Então, é uma cidade, um estado que contribui para o nosso desenvolvimento também, né? Maravilha. Questão de educação. O município trabalha com a educação básica. Como é que está na sua cidade o atendimento dessa população? Então, basicamente, a gente não tem fila de espera nas creches, né? Nenhuma. A gente entregou uma creche o ano passado, estou reformando uma outra creche e estou com a possibilidade de abrir mais uma nova creche. Então, assim, essas questões a gente não existe. Os nossos índices, se a gente for verificar, está tudo ali no azul, nos índices do governo. A gente tem feito um papel, né, muito importante na educação para ofertar a educação de qualidade para nossas crianças, né? Muita coisa a gente fez, mas a gente precisa avançar muito mais ainda. Tá. E as reformas de escolas, né, que por muito tempo não recebeu essas melhorias, mas a gente está trabalhando nesse mandato para deixar todas as nossas escolas com condições favoráveis de aprendizado da nossa criança. O que tem sido uma crescente, Paulo, dos prefeitos que passam por aqui, a gente conversa bastante, é que a demanda dos alunos, por exemplo, do espectro autista, esses alunos que também possuem alguma deficiência e necessitam de um acolhimento e um atendimento diferenciado. Aí vem muito dinheiro, Fundeb, porém a demanda não para de aumentar. Você observa isso e qual é a situação no momento lá em Castilho? Na verdade, a gente sente isso na pele, assim, eu como prefeito e outros prefeitos também, né? Depois da pandemia, surgiu essa questão do espectro do autismo. Então, assim, é muito grande. Eu atendo lá nas clínicas particulares em torno de 55 crianças e esse atendimento ele é muito caro para o município, né? Embora as crianças precisem desse atendimento. Mas eu tenho lá mais de 60 na filas de espera. Já então, pensou? Já é muito grande. E não para de aumentar. Não para de aumentar. Aí, pensando nisso, conversando com o deputado Valdomiro Lopes aí de Rio Preto, ele enviou um recurso para a gente. Eu tinha um prédio abandonado que era da Secretaria de Saúde. Eu estou fazendo ali na minha região o primeiro centro de acolhimento do espectro autismo, né? Já está bem avançado, mais uns 120 dias, eu creio que eu concluo essa reforma, para poder, através do município, a gente poder fazer um atendimento mais expansivo para essas crianças que precisam, porque a gente tem que cuidar, né? O Estado não tem ainda uma política estabelecida, a União também não tem, então sobra para quem? Para os prefeitos, para os municípios. E muitas vezes eu sinto que os municípios não estão aguentando, né? Então a gente está... Porque é algo novo, né? Profissionais você não encontra.
Então é muito difícil. Essa dificuldade minha é dos outros prefeitos também, né? É muito difícil e essa questão da demanda que não para de chegar. Em Araçatuba tem o CAEMA e precisa de constantes investimentos, porque a fila não consegue aumentar, porque não para de chegar aí os pacientes. Ô Paulo, Castilho faz aniversário 10 de agosto. 10 de agosto. E 72 anos vai fazer 73. Está sendo preparada uma grande festa? O que tem de tradição lá? Não, a gente sempre tem um par dos festejos. Realizamos semana passada, né, a 28ª festa do pescador, 29ª festa do pescador, do peão de rodeio, né? Foi um show muito bom. E agora, dia 10, nós vamos ter um show com os cantores, né? Umas duplas vão lá cantar, aniversário da cidade, aquela coisa toda, desfile cívico, né? Que a gente precisa fazer isso, trazer entretenimento e alegria para a nossa população, né? Tá, você depois desse seu segundo mandato, pelo menos no próximo, você não pode ser candidato. Sim. O que é que você vai fazer da vida? Pescar? Não, eu sou agricultor, né? Tenho um sítio, um pequeno agricultor, né? E a gente já vai estar aí, né, se Deus quiser, aposentado, mas nunca vai deixar a política de lado, né? De jeito nenhum. Tem responsabilidade social, né? Tá. Então, como é que você vai trabalhar ano que vem com um deputado que a gente não consegue fazer na nossa região algum representante? Essa é a dificuldade da região de Araçatuba, né? Então, saem vários e vários candidatos, né? O prefeito, ele precisaria ter alguém na região, mas o consenso acaba, às vezes aqui em Araçatuba, sai 4 potencial candidato forte, aí divide. Aí as cidades pequenas também não conseguem avançar. E aí acaba os prefeitos de cidade pequena se, né, apoiando em deputados que vêm sempre ajudando os municípios. Né? E graças a Deus a gente tem um leque de deputados firmes lá que apoia Castilho constantemente, né? Tá certo. Ô Paulo, quero muito agradecer você pela visita aqui aos nossos estúdios, tá batendo esse papo sobre essa cidade maravilhosa, tão rica em águas, em peixes, enfim, e se der eu vou lá no dia 10 cantar parabéns para essa maravilha que é Castilho. Obrigado, viu? Muito bem, Marcos. Eu que agradeço, quero agradecer a minha população que sempre tem dado sustentação e apoio para que a gente possa está fazendo gestão das políticas públicas em Castilho, dizer que o prefeito sempre busca as parcerias com o governo do estado de São Paulo. Estamos agora implantando 3,2 quilômetros de asfalto que vai ligar Castilho a Andradina. Estamos também com um projeto do governo do estado, está executando agora nesse momento, né, esses 2 trechos, um de asfalto novo e um recap de 6 quilômetros. Então, a gente está sempre dando essa segurança para a população de que o prefeito está realmente desenvolvendo as políticas, tanto no estado, também como o governo federal, para trazer melhoria para a sua população. Então, eu que agradeço, Marcos, você acolher a gente aqui e da gente poder estar mostrando um pouquinho mais da nossa realidade política, administrativa, também das potencialidades do nosso município, né? Tá eu esqueci de citar para você, nós temos a maior usina, já falei lá, a maior usina placa solar do estado de São Paulo. Já falou. Né? Tudo isso é possível. Tá certo. Muito obrigado. Esse é o Paulo Boaventura do PP, prefeito da cidade de Castilho. Forte abraço e até a próxima oportunidade.